Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um. Espero que tenham tido uma boa noite de sono, de descanso, e para nós começarmos esse novo dia, né, na presença de Deus. Nada melhor do que começarmos o dia com a própria palavra de Deus e ouvindo o que Ele tem para nos falar e aplicando o nosso coração inteiramente aos seus ensinamentos. Os irmãos já estão chegando, né? E nós damos as boas-vindas a todos, que Deus os abençoe, e eu os convido a orarmos para começarmos, ok? Vamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos pela tua grande bondade para conosco. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela noite que nos deu. Mas suplicamos a Ti, Senhor Deus, que fale ao nosso coração e que possamos compreender a Tua vontade. Aplica, ó Deus, tudo quanto é necessário para a nossa formação diante de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia hoje no capítulo 2 de Daniel. A nossa leitura começa versículo 27. Capítulo 2 de Daniel, verso de número 27. Nós leremos então até o versículo 46. Daniel, capítulo 2, verso 27 até o 46. A partir do verso 27 diz assim: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será feito como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça.
Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se apresentou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Até aqui. Irmãos, nós já falamos, só vamos fazer uma pequena recapitulação. Nabucodonosor, quando venceu o Egito, no primeiro ano da sua vitória, no seu retorno da vitória ao Egito, ele passou por Jerusalém e fez a primeira investida contra Jerusalém. Naquela primeira investida haveriam mais duas, com as quais ele deportaria todo o povo de Israel para Babilônia. Naquela primeira investida ele levou a corte, e dentre estes se encontrava Daniel e seus amigos. Daniel era jovem, talvez na casa dos 20 anos mais ou menos. E o rei então decidiu chamar dentre todos os cativos, jovens da realeza e da nobreza que já tivessem uma certa instrução um pouco mais elevada do que os outros e que fossem sábios para aprenderem a língua e a cultura dos caldeus. E esses jovens eles tinham que ser ensinados durante 3 anos. Esse sonho se dá a partir do segundo ano do reinado de Nabucodonosor. O que se daria então dentro da cronologia babilônica é justamente o final desse período de estudos que Daniel e seus amigos estariam realizando, né? Ninguém pode falar assim, mas eles ficariam 3 anos estudando? Está dizendo que foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor que este sonho aconteceu? É porque na cronologia babilônica, o primeiro ano, que nós consideraríamos o primeiro ano de reinado, ele não se considera como o ano de reinado, é o ano da ascensão. Aí o primeiro ano de reinado seria para a gente o segundo, e o segundo, obviamente, o terceiro. Então, o segundo ano de reinado, dentro do proposto para Daniel, seria o terceiro ano na nossa contagem da formação deles. E aí o rei chama, a partir do momento que ele tem o sonho, ele chama todos os encantadores do seu próprio povo, encantadores, sábios, por aí vai. E diz que eles, além de interpretar o sonho, eles têm que contar para o rei o sonho, sem que o rei relate palavra alguma. Então já coloca os encantadores aqui num estado de choque. O sonho não foi nosso, o sonho foi do Senhor. Como é que nós temos que relatar o seu sonho sem que o Senhor nos conte alguma coisa? O rei se ira e ameaça matar todos
os encantadores e sábios da Babilônia, e dentre estes, os israelitas também, aqueles que foram selecionados para aprenderem, porque eles eram tidos também como sábios. E então Arioque, que é o chefe, é destinado a matá-los, vai à casa de Daniel para aprisioná-los e matá-los. Daniel pede uma explicação, a explicação é dada, e então Daniel pede um tempo para que pudesse compreender o que estava acontecendo. Chama os seus amigos, compartilha com ele, todos eles oram, e Deus revela então para Daniel o teor do sonho e a sua interpretação. E então chegamos ao momento aqui, quando Daniel se apresenta perante o rei para contar o sonho e a interpretação. E a nossa lição nessa manhã se dá justamente com a compreensão que é dada por Deus a Daniel sobre o sonho e que precisa ser repassada para o rei, porque para isso mesmo foi que ele foi chamado. Então, quando Daniel vai falar com o rei sobre isso, o rei pergunta para ele: você pode me fazer conhecer isso daí, esse sonho? Então, a primeira resposta vem no verso 28. Ele diz que, 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, Daniel, ao explicar o sonho, ele coloca toda a responsabilidade da revelação em Deus. Ele fala: não sou eu, não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento, é o próprio Deus. Por que ele fala que não é a sabedoria dele? Repare o que ele diz no versículo 30. Ele diz: E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Essa frase de Daniel ela é muito importante. Ele está dizendo que a capacidade da compreensão do sonho não se dá porque ele é mais sábio ou mais importante do que os demais homens sábios de sua época, mas porque Deus revelou a Daniel, viu? Olha o que ele diz. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então aqui, Daniel falou assim, a questão não sou eu, a questão é que Deus revelou ao rei o que há de ser lá na frente. E ele quer que o rei entenda isso. Ou seja, tire dúvida, que o rei esteja plenamente ciente do que é que vai acontecer. E aí Daniel faz o relato. Versículo 44 é parte do relato, Daniel dizendo o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas na revelação de Daniel, ele diz aqui, ele vai descrevendo a estátua, começando pela cabeça de ouro. E a cabeça de ouro, ele diz que era Nabucodonosor, no caso, o reino dos babilônicos. Depois ele vem falar sobre a questão do peito, o peito e o braço de prata, que era outro reino. Deixa eu achar aqui. Cujas mãos... Sim. Ele diz: a cabeça de fino ouro, o peito e os braços de prata,
e o ventre e os quadris de bronze, e as pernas, tal, de ferro em parte. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés no ferro. Ele vai descrevendo aqui, ele fala aqui no versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, ele assim fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, ele está incluindo a cabeça de ouro que era Nabucodonosor, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ele está dizendo que o reino de Nabucodonosor viria à ruína. Né? Já diz assim, ó, tu és a cabeça de ferro, depois de ti se levantará outro reino. Depois de ti se levantará, não outro rei, mas outro reino. Então, o teu reino será destruído, o do outro reino, o do outro e do outro. Todos eles serão destruídos por um outro reino, que se levantará e jamais será destruído. Este último, que se tem início por uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, e que esta pedra, depois que destrói todos os demais reinos, e se torna uma montanha grande que enche a terra, esse é o reino de Deus. Então, ele está dizendo que virá um rei futuramente. E esse rei destruirá todos os outros reinos, subjugará todos os demais reinos. Ele não terá tempo de validade, vamos dizer assim, ele será instituído e jamais terá fim. E ele diz isso para o rei. Para um rei que não era temente ao Deus dos céus, que estava conhecendo o Deus do céu naquela ocasião, porque Daniel diz no verso 28, mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios. Ele também diz que esse Deus que habita nos céus, foi quem conferiu o poder a Nabucodonosor sobre todos os demais reinos. Versículo 36. Este é o sonho e também a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Deus dos céus, o Deus dos céus te concedeu que fosse rei e dominar sobre todas as coisas. Mas ele também vai tirar você do trono. Ele vai destruir o seu reino. Ele vai destruir o reino seguinte, o seguinte, o seguinte. Então, Daniel foi chamado para levar ao conhecimento de Nabucodonosor a mensagem de Deus. E Nabucodonosor era um rei. E parte dessa mensagem era contra o reino de Nabucodonosor. O que é que Daniel fez com isso? Parece que a gente fica entre aquela situação de risco de morte, né? Se ficar, você morre porque o decreto do rei é que se mate todos os sábios encantadores e você é um sábio. Se você, por outro lado, falar uma mensagem dessa natureza, que não está dizendo que o rei será próspero,
que não está dizendo que ele dominará ainda muito mais, que não está dizendo que ele jamais ficará doente, que não está dizendo que ele será extremamente rico e reconhecido durante a sua história e a história futura. Pelo contrário, está dizendo que ele, este rei, cairá, e cairá também o seu reino que cairá. E todos os demais reinos que se suscitarão depois cairão também, diante de um outro reino que não será destruído jamais. Repare a profundidade e o impacto dessa mensagem. Daniel estava dizendo: olha, o seu reino não terá história, meu querido, vai ser até aqui e pronto. O rei, qual foi a reação do rei? A reação do rei é descrita no verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Nabucodonosor foi evangelizado ali. E Nabucodonosor teve uma reação diferente. Ele poderia ter se irado, mandado matar a Daniel, cortado a língua dele, porque antes de matar poderia ter mandado cortar a língua dele, porque ele falou contra o rei e contra o seu reino. Mas, no entanto, Nabucodonosor reconhece a autenticidade do Deus de Daniel e diz que verdadeiramente ele é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Ou seja, ele está sobre o próprio Nabucodonosor. Entenda. Qual que é a mensagem que nós devemos extrair aqui, fundamentado na postura de Daniel perante o rei? Irmãos, Daniel, ele recebeu uma mensagem de Deus e ele a entregou na sua totalidade. Mesmo sabendo que esta mensagem poderia fazer com que o rei tivesse uma reação diferente, talvez ao invés de ser uma reação pacífica, uma reação agressiva, mas era a palavra de Deus. E Daniel a entregou. Ele não limitou o que ele deveria entregar. Ele não disse, ele não nem acrescentou e nem diminuiu. Toda a mensagem que ele ouviu de Deus, toda a mensagem que ele compreendeu, toda a revelação que foi lhe dada foi entregue totalmente. Então, quando Deus nos faz compreender a sua palavra, e nós entendemos que revelação hoje é a palavra de Deus, Deus não sai hoje dando novas revelações para ninguém, não vai aparecer no teu sonho dizendo assim: vai lá para a pessoa fulana de tal, diga para ela que eu disse. As revelações do Senhor hoje, o que pode se chamar de revelação hoje, é a compreensão da Bíblia, porque a Bíblia é a última e mais completa revelação na pessoa de Cristo. Entende? Então, a compreensão da palavra de Deus precisa ser repartida e repetida de forma íntegra. E, obviamente, essa compreensão, ela choca pessoas, ela confronta pessoas, ela exige uma resposta das pessoas e ela também não se importa com a opinião das pessoas. Deus é Deus e ele não pede permissão para ninguém. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele faz uma pergunta retórica. Ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura poderás dizer àquele que o fizeste: por que me fizeste assim? Paulo tem a compreensão da soberania de Deus. Com Deus não se discute, é assim. A grande questão é que o nosso tempo é o tempo onde o homem se exalta. O homem é colocado no centro e todas as coisas estão ao redor do homem. O homem é aquele que fornece resposta para todas as coisas. O homem é a medida do aceitável. Aquilo que faz bem para o homem
para a humanidade é aceitável. Aquilo que não faz bem é loucura. E a compreensão de Deus não é um Deus moldado segundo os dedos humanos. A Bíblia jamais manifesta Deus assim. Pelo contrário, a Bíblia coloca Deus como um soberano que coloca pessoas e tira pessoas, e isso de acordo com os propósitos dele. Ele tem propósitos que são muito mais largos, muito mais profundos, extensos do que os nossos. Ele é eterno, nós somos passageiros. Ele é imutável, nós somos pecadores. Ele conhece todas as coisas, nós não. Somos completamente limitados. Então Deus, a nossa geração vai, chega a outra, Deus permanece. Os propósitos de Deus passam cruzando a história. Ele é Deus, não se pode lutar contra Ele. Agora, a sua palavra tem que ser transmitida na íntegra. E tem que ser transmitida com temor, entende? Então, quando nós compartilhamos a palavra de Deus com alguém, a palavra que devemos, a maneira que devemos compartilhar é, olha, a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz assim e assado. A Bíblia, que é a palavra de Deus, não abre margem para determinada reação. Deus apenas coloca, olha, será assim. E é isso que a Bíblia nos ensina. Que Deus um dia marcou um dia para julgar a terra, a humanidade por conta de seus pecados. E esse dia se manifestará pelo retorno visível de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Mas naquele retorno ele não será mais agora Salvador, ele será agora juiz. E ele virá para julgar todas as pessoas, todos os povos, todos os reinos. E todas as questões serão julgadas, todas. Se o homem gostou, se o homem não gostou, se ele aprova, se não aprova, todas serão julgadas. E ele prevalecerá, a vontade dele prevalecerá. É isso que ele disse para o rei. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Entendeu? Está falando, olha, esse reino terá poder e ele esmiuçará, ele reduzirá a glória humana a nada e ninguém terá poder sobre ele. Essa é a mensagem de Deus, num certo sentido, naquele contexto, e essa é também a mensagem de Deus hoje. Deus está dizendo que o soberano é Ele. Ele está escrevendo o curso da história, inclusive da sua vida e da minha vida. E quando nós dissemos assim, Jesus Cristo morreu, eu quero aceitá-lo. Na realidade, não somos nós que aceitamos a Deus, é Ele que nos aceita. Porque o soberano é Ele. Deus não implora que ninguém o aceite. Deus não fica adulando ninguém para aceitá-lo. Ele se apresenta, eu sou Deus. Eu sou soberano sobre a sua vida. Meu interesse é que você seja abençoado. Meu trabalho é que você seja abençoado. Mas eu sou Deus. Então, há diversas questões que nós compreendemos intelectualmente, mas temos dificuldades para aceitar. Por conta, justamente, de uma compreensão humanista, né? A nossa época diz que o homem é a medida das coisas. O homem é quem declara todas as coisas, o homem é quem dá respostas para as coisas. E tudo aquilo que está fora do homem é um mistério. Deus não existe. Deus, na realidade, é uma projeção de uma falta de resposta que gera conforto.
Então, é como se o homem estivesse dizendo assim sobre Deus: olha, como nós não temos resposta para determinados mistérios, e esses mistérios tiram a nossa paz, então, para que haja conforto, nós projetamos a ideia de um Deus que sabe todas as coisas e tem guardado com ele esse mistério. E aí nós entendemos que, como se Deus é bom, ele então tem tudo certinho nas mãos, nós podemos descansar. Na realidade, isso é uma explicação humana para a não existência de Deus, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a Bíblia ensina que existe um Deus que é poderoso, que é soberano, que é o guardião da história, e a história é escrita conforme a postura dele. O que é que nós devemos fazer? O que que o homem precisa fazer diante de uma situação dessa? Diante de uma revelação dessa, de uma compreensão de tal natureza? Nós precisamos ter, irmãos, a compreensão do Nabucodonosor, né? Versículo 47 e 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou-se, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjar e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele se prostrou perante Daniel, mas na realidade ele estava se prostrando perante o Deus de Daniel, porque Daniel foi muito claro, foi o Deus dos céus que me deu essa revelação. Ele reconheceu que Deus é o soberano. Então, em nossas vidas, uma série de coisas poderá, durante um tempo, ficar sem resposta. E a única coisa que nós precisamos entender é que, com resposta ou sem resposta, Deus é soberano. Se as coisas estão indo bem, Deus é soberano. Se as coisas estão aparentemente indo mal, Deus é soberano. Se a nossa vida está sendo destinada para um contexto extremamente agradável, Deus é soberano. Se o contexto é turbulento, Deus é soberano. O que nós precisamos fazer é reconhecer a soberania desse Deus e buscar que Ele nos capacite a vivermos durante o momento da turbulência, e Ele capacitará. Lembra que essa capacidade não será fazer as coisas do nosso jeito. Essa capacidade se manifestará no aprendizado de vivermos de uma maneira que é a maneira estipulada por esse Deus. E isso significa aprendizado. E aprender dói, irmãos. Aprender dói. Aprendizado tem a ver com crescimento, não é? E tenho certeza que todo mundo, a maioria de nós, teve a tal chamada dor do crescimento. Eu tive uma dor nas pernas que não tinha remédio que fazia passar, não caí, não fui atropelado por um trem, mas não cresci muito. Mas o que eu cresci doeu, tanto fisicamente como em termos de vida. Crescer dói, amadurecer dói, mas faz parte dos planos de Deus. Então, de uma maneira similar, na nossa vida, no nosso conhecimento da realidade, na nossa compreensão sobre Deus, da nossa história, Deus projetou o nosso crescimento junto com a compreensão de quem Ele é. Faz parte o nosso crescimento, compreensão de quem Deus é, e às vezes isso dói. Agora, Ele é o soberano. Doendo ou não, nós precisamos reconhecer a sua direção, nós precisamos reconhecer que Ele cuida de cada um de nós. Ele exige, porque Ele quer nos tirar de uma compreensão pecaminosa, de uma realidade de vida pecaminosa, e nos levar para a realidade dele, que é uma realidade de humildade, uma realidade de santidade, uma realidade onde Ele é o soberano e não nós. O grande pecado de Adão foi desprezar justamente isso. Entender assim, não, eu não quero que Deus governe sobre mim, eu quero governar sobre minha própria vida.
E aí esse caos instalado até hoje se dá por conta disso. E todas as vezes que nós insistimos em bater de frente com Deus, falar não será do seu jeito, será do meu, a situação fica muito pior. Então, a mensagem de Deus ela precisa ser dada na íntegra. Confronte quem confrontar. A mensagem de Deus não pode ser maquiada, não pode ser limitada, não pode ser adulterada. A mensagem dele é dele e ele nos chama para entregá-la na sua integridade, na sua completude. Cabe a nós, servos do Senhor, introduzirmos a palavra de Deus tal como ela é, sabendo que é de Deus, entende? E foi justamente essa postura de Daniel. E aí pode acontecer aquilo que ninguém imagina. Talvez Daniel pudesse ter imaginado que o rei se zangaria, mas na realidade o rei se porta com humildade. E aí Deus nos surpreende, não é? Nossa, eu achei que a pessoa fosse agir de tal maneira, na realidade ela acaba se rendendo. Nabucodonosor aqui não se rendeu, como não teve o Deus de Daniel como seu Deus. Mas ele reconheceu que havia um Deus soberano, inclusive sobre a própria vida dele e sobre os deuses dele. E ele reconheceu. Então nós precisamos deixar que Deus faça. Não é que a gente interrompe, nós não temos capacidade para interromper os propósitos divinos, mas nós achamos que temos. Então quando a gente deixa de fazer uma coisa porque eu acho que aquela pessoa não vai aceitar de maneira legal, ela vai se irritar ou se rebelar contra Deus, isso, aquilo, Deus levanta outro que era para fazer o que era para nós fazermos e nós não fizemos. E aí ele muda todo o caso. Então pense nisso. A mensagem de Deus ela tem que ser transmitida de maneira íntegra. O soberano é Ele. Nós somos o canal pelo qual a mensagem será transmitida. E além de ser transmitida, a mensagem de Deus para nós também tem que vir na íntegra. E nós precisamos recebê-la, quer ela seja agradável, quer não. E nós precisamos entender que existe um Deus soberano sobre nós. Ele reina. Nós precisamos nos adequar àquilo que é o que Ele escolheu para as nossas vidas. Eu gostaria que nós meditássemos nisso hoje, que nós pensássemos nisso hoje e que a nossa vida fosse repaginada, repensada à luz da soberania de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe no desenrolar da sua história, nos seus afazeres no dia de hoje. Que a graça de Deus esteja com a sua vida. Hoje é quarta-feira, nós nos encontraremos logo mais então às 19 horas com a meditação no Evangelho segundo Marcos. Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós encerrarmos. Pai amado e Deus querido, nos colocamos diante da Tua soberania. Tu és Deus, Tu és Rei sobre nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor porque o Teu Evangelho se manifestou de acordo com a Tua vontade a cada um de nós. E nos trouxe não só a compreensão, mas a postura de reconhecermos essa soberania e de fato, nos acharmos perante Ti como Teus servos. Ó Deus, mas às vezes é complicado porque nós achamos que temos a manutenção das nossas vidas nas mãos. Isso nós herdamos de Adão. E nós, dentro dessa compreensão errônea, determinamos o curso de nossas vidas e nos deparamos com a Tua soberania. E como é difícil, ó Deus, pensar que as coisas não são do jeito que nós determinamos, mas sim do jeito que o Senhor determina. Como é difícil pensar que para satisfazer ao Senhor nós temos que mudar, nós temos que nos adaptar à Tua palavra e não o contrário. Mas nós sabemos que isso é preciso, porque é isso que faz um servo diante de um soberano. Nossas vidas não estão nas nossas mãos.
Nós podemos fazer planos, sim, e muitos deles o Senhor abençoa. Só que outros, a resposta certa dos lábios vem de Ti e não nossa. É o Senhor quem diz se os nossos planos são corretos, se eles se seguirão ou se não se seguirão. Tem misericórdia de cada um de nós. E eu peço a Ti que, mesmo que seja contrário à nossa compreensão e ao nosso desejo, faz-nos compreender a Tua vontade. Faz-nos compreender o que é como devemos, dia após dia, agir. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que o nosso eu está completamente manchado pelo pecado e que por conta disso nós precisamos da Tua visão, da Tua direção, porque não podemos confiar na nossa própria consciência por estar manchada pelo pecado, salvo se ela se guia pela Tua palavra. Se a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, se a Tua palavra é a luz que nos guia, se a Tua palavra é o caminho pelo qual nós percorremos, então a nossa consciência está sendo modelada de acordo com a Tua palavra e deve ser seguida assim. Mas sem a Tua palavra, Deus, sem a Tua direção, sem o iluminar do Teu Espírito Santo sobre nós, é tudo perigoso. Porque nossa consciência está banhada no pecado, nossa compreensão da realidade está banhada no pecado, nossas reações estão completamente envolvidas no pecado. Tem misericórdia de cada um de nós e faze com que possamos atentar para a Tua soberania e assim atender a Tua palavra e nos colocarmos na Tua direção e desenvolvermos dentro de nós, totalmente amparados pelo Teu poder, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada, desenvolvermos, ó Deus, o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, porque Tua palavra chegou ao nosso coração e exigiu de nós uma postura. Louvado seja o Teu nome, porque ela nos muda. Louvado seja o Teu nome, porque é ela quem nos dá paz. Louvado seja o Teu nome por este dia. Abençoe cada uma das famílias que estão acompanhando aqui agora, os demais irmãos que não têm acesso a esse mecanismo, mas que poderão participar dele através do WhatsApp. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos e guia-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham todos um bom dia, que sejamos todos guiados pela soberania do Senhor. Até amanhã, até a noite. Tchau.